Esses dias me fizeram uma pergunta: se você fosse acusado de cristão, teria provas contra você? Eu tenho um texto para nós refletir. E ele se encontra em Isaías, capítulo 29, versículo 13. E ele vai dizer assim: portanto, o Senhor diz: esse povo fala que me pertence. Honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passa de regras, ensinada por homens. Aí, na verdade, no texto de Isaías ainda não tinha, o Messias ainda não tinha vindo, né? Mas a Bíblia num todo, a gente entende que ela desde o começo, ela já está se referindo, tudo aponta para Cristo, né? Então, dá para a gente entender também. Mas aqui eu fiz essa pergunta aqui porque eu achei interessante. Eu acho que casou bem com essa pergunta que me fizeram aí. Na verdade, eu já tinha ouvido já em um podcast, se não me engano, alguma coisa parecida. E esse texto aqui eu vi hoje, até eu fui num culto hoje, aqui onde eu tô, e daí foi lido esse versículo aqui, versículo 13, em meio à pregação. A pregação não foi sobre isso, mas foi apontado isso, e daí me chamou a atenção. Eu já tinha ouvido, é bem conhecido, né, esse texto aqui, né? E daí me fez refletir. Por muitas vezes a gente tá na igreja, às vezes a gente tá no piloto automático. Eu já devo até ter falado alguma coisa nesse sentido aqui, mas se eu tô falando de novo é porque é para falar. E a gente sempre vai falar de Deus e das coisas de Deus, acerca da Bíblia, sem querer criar polêmicas, porque esse não é o objetivo. O objetivo aqui é trazer a palavra e para ela te confrontar, para você pensar e para mim pensar. Primeiro sempre vai falar comigo, a palavra, para pensar e analisar. O que eu estou fazendo? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para chegar mais perto de Deus, mais perto de Cristo? Então sempre essas reflexões para isso. E esse texto aqui ele está falando do povo ali, do povo israelita ali, que eles estavam já nessa fase aí. A gente não vai entrar no mérito aqui, mas isso aí não é novidade para ninguém. O que as igrejas, que as nossas igrejas por aí têm feito, né? Então não vou nem entrar no mérito. A gente pode olhar para a gente como um adorador, né? O que os outros fazem é um problema deles. A gente tem que olhar para si, fazer e tentar melhorar a gente mesmo. E o que a gente for olhar para a gente mesmo, se for olhar no espelho, a gente vai enxergar um monte de defeito e um monte de coisas para melhorar. E o que eu quero chamar a atenção aqui é sobre muitas vezes a gente está no piloto automático. Vai para a igreja na quarta, vai para a igreja no domingo e tal, mas vai no piloto automático. Muitas das vezes, o pastor até hoje que trouxe a palavra ali na igreja que eu fui hoje fazer uma visita, ele falou sobre isso. E muitas vezes a nossa oração ela não passa do teto. Por quê? A gente não está conectado com as coisas de Deus. Está no piloto automático, está fazendo as coisas assim. Esse piloto automático é eu que estou trazendo aqui, né? Mas é uma expressão assim que a gente tá automático. A gente não tem aquela real encontro com Deus, aquele real encontro com Deus, com o Espírito Santo, aquela oração, sabe, incisiva. Como é que eu vou dizer? Isso aí não é uma legalidade, não é uma coisa assim dizer por mérito, sabe? Eu vou fazer mais forte, porque daí Deus vai vir. Não é isso. É a conexão, tá mais conectado com Deus, sabe? Tá ali realmente quando tu for prestar um culto, porque o culto muita gente vai na igreja assistir um culto. Não é assim que funciona. A Bíblia diz que é pra gente prestar um culto a Deus. E muitas vezes a gente vai ali na igreja e presta atenção em muita coisa, menos no culto, menos na pregação, sabe? Então isso é forte, sabe? Tem uma coisinha aqui que eu vou trazer bem rapidinho aqui. Um rapaz foi sair da igreja, foi falar com o pastor, disse que não estava contente com a igreja, que estava vendo um monte de defeito na igreja. E o pastor disse: tudo bem, meu irmão, tu tem razão. Eu acho que tu tem razão. Deve ter um monte de defeitos aí mesmo. Te dou tua carta, te dou minha bênção, pode ir, tranquilo. Mas assim, eu só quero que tu me faça um favor. No último culto que tu tiver, eu quero que tu pegue um copo d'água, enche ele até a boca e fica caminhando dentro da igreja com o copo, sem derramar nenhuma gota de água. E depois daí eu te dou a bênção, te dou a carta de transferência. Por fim, ele fez isso. Chegou no final do culto, o pastor disse: e aí, como é que foi? Não derramei uma gota, pastor. Cuidei bem direitinho, cara. Que bênção, meu irmão. Tu percebeu aquelas irmãs lá no canto fofocando? Não, pastor, eu não vi. E aquele irmão que veio de bermuda lá e de chinelo, veio? Não percebi, pastor. E os irmãos lá que estavam tocando lá, tu viu o jeito que eles erraram? Não, pastor, eu não percebi. Pois é, tu tava com foco no copo. Se tu vir pra igreja e tiver um foco em Deus, na pregação, em Jesus, tu não vai prestar atenção nos irmãos que estão errando. Então que nós possamos trazer, eu trouxe esse texto aí pra gente, aqui na verdade tá falando do povo em geral, né? Mas ali chega no final ali, né? Ele diz, né? A adoração que me prestam, ela não passa de regras. Então a gente muitas vezes está dentro da igreja seguindo regras que são de homens, na verdade, que são de homens. E muitas vezes é necessário porque é para manter uma ordem ali, né? Mas muitas vezes essas regras elas passam do limite, né? Mas tudo bem, isso aí não é o mérito. Mas a questão é para que a gente está indo na igreja? Para que a gente está prestando culto? Por regras
ou a Deus? Ou estamos realmente adorando a Deus? Esse povo diz que me pertence, mas honra-me com os lábios. Mas o seu coração está longe de mim. O nosso coração, quando estamos prestando culto a Deus, ele tem que estar em Deus. Vamos prestar atenção no copo e parar de prestar atenção na nossa volta. Isso é forte. Muitas vezes, é claro, a gente tem que ter um mínimo de discernimento do que é Bíblia e do que é regra de homens. Isso aí é fato. Tem que ter uma regra de medida. Ninguém vai concordar com tudo. Isso aí está tudo certo. Mas você faz a sua regra de medida, se tá bom para você, beleza. Se não tá bom, tudo bem, né? Vai para uma outra denominação, vai para uma outra... Não estou incentivando aqui para estar trocando uma de igreja, mas é para a gente ter essa noção de que quando for prestar um culto a Deus, que seja a Deus. Que a gente preste atenção no copo e não no que está acontecendo na nossa volta. Tá bom? Meu vídeo aqui já está ficando longo e espero que você possa refletir nisso aqui, tranquilo, com calma, sem preconceito, sem apontar um ou outro, sabe? Tranquilo, olhar para si mesmo, olhar para dentro de si, como eu estou prestando o meu culto. Será que Deus está se agradando? Será que eu não estou só falando, não é só meus lábios que estão falando? Que a gente possa refletir nisso e ter uma adoração como Deus quer que a gente adore Ele. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e um ótimo domingo.